falar de São João de Deus, um santo que nasceu em Évora, em Portugal, né, no ano de 1495. E a história dele é um pouco interessante porque ele tem um encontro com outro santo que foi muito importante na sua vida. Porém, com 8 anos de idade, ele fugiu de casa e foi para a Espanha, né? E quando ele chegou na Espanha, ele virou pastor de ovelhas, depois ele começou a estudar, administrou uma empresa. Depois ali ele se tornou um militar, um soldado, foi para a famosa Guerra de Pavia, né? A Batalha de Pavia ao lado do rei, né? Carlos V. Então você vê que ele fez muitas coisas, né? Longe de Deus, até abrir uma loja de livros. E quando ele abriu uma loja de livros, ele passou a vir muito famoso pregador na época, que era São João d'Ávila. É um grande homem de Deus, um grande santo. Então a pregação de São João d'Ávila causou a conversão na alma de São João de Deus. Como dizia Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé provém da pregação e a pregação se exerce por meio da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É o próprio Senhor, o verbo, né? E como diz o Salmo 106, versículo 20, que o Senhor enviou sua palavra para nos curar e nos livrar da morte. Quando há conversão na vida de São João de Deus, ele encontra a vida, ele encontra a esperança, e ele é curado e livrado da morte. E aí, na hora que ele tem essa conversão, é de forma radical. Então ele vende todos os bens que ele tinha, doa aos pobres. Ele pega e se entrega a Deus e começa a fazer penitência. Mas seu comportamento assusta as pessoas ao ponto de internarem ele no hospital de loucos, no manicômio. E aí, naquele ambiente muito terrível, e como diz Gênesis 50:20, Deus nunca permitiu um mal, se desse mal não tirar um bem. Ele começou a ver que os seus irmãos ali do hospital eram muito maltratados. E ele começou a tratar muito bem esses irmãos, até o ponto que as pessoas viram que ele não era louco, liberaram ele, e aí ele alugou uma casa para acolher os doentes, os enfermos, e começou a acolher todo mundo, ao ponto que ele abriu um hospital em Granada, ali na Espanha, e passou a ajudar os irmãos. Então, para você ver, e Deus permitiu um mal para que naquele mal ele achasse a vocação do chamado dele, e aí ele pôde se doar a Deus. E no ano de 1550 ele foi para a glória. Então, um homem que viveu de tudo, longe de Deus, através de uma pregação. Olha a importância de ouvir uma pregação. E quando o pregador é unido a Deus, que o Espírito Santo age e a conversão acontece. Então, que São João de Deus possa nos ajudar a caminhar com fé, com os olhos atentos ao chamado do Senhor, e entender o que Ele quer mesmo nas dificuldades. Deus abençoe e salve Maria.